Você já ouviu muito, e no meio cristão é comum falarmos isso. É comum falar no nosso meio que a palavra de Deus tem poder, que a palavra de Deus tem poder, que a palavra de Deus é eficaz, que a palavra de Deus isso, aquele outro. Agora, realmente é assim. Agora, como que a palavra de Deus vai funcionar em nós e vai funcionar através de nós? É o que nós vamos aprender hoje em Hebreus capítulo 4, verso 12. Apenas o verso 12. Vamos ler em nome de Jesus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é o maior sucesso que existe. Não tem nada no mundo que tenha tanto sucesso quanto a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a partir do momento que você coloca ela em prática, ela não falha. A palavra de Deus só não vai funcionar para você se você não fizer direito, se você não entender direito, ou se Deus tiver algum mistério que está um pouco além do que está escrito. E aqui em Hebreus, a palavra que foi lida, diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida, e ela é eficaz. Ela é viva, ela tem vida, e ela é eficaz. Quando você lê um livro qualquer, um livro de romance, as meninas gostam de romance, os homens gostam de aventura, né? Quando você lê um livro, você leu ele 2, 3 vezes, você não tem nada que você consiga tirar de diferente dali. Por quê? Porque aquele livro, ele não tem vida, ele apenas conta uma história normal de pessoas normais, então ele não tem vida. Você assiste um filme, Capitão América, um filme de romance, um filme de comédia, 2, 3 vezes que você assistiu, você esgotou tudo. Já sei o que vai acontecer. Agora o rapaz pula. Quer ver? Agora a menina chega. Você sabe descrever todo o filme, porque não tem vida. É apenas expressões de arte e movimento. Já a palavra de Deus, irmãos, ela tem vida. Se você pegar um texto de uma página, cada vez que você lê ele, você vai identificar coisas que você não identificou. Você vai perceber coisas que você não percebeu. Você vai ter revelações que você não teve. E assim por diante. Cada vez. Cada vez. Olha, eu já li a Bíblia dezenas e dezenas de vezes. Tem texto que eu li, que às vezes a gente lê a Bíblia toda. Tem vezes que você lê, por exemplo, a história de Sansão, você lê muito. A história de Davi, você lê um pouco mais. Então tem textos que você leu já centenas de vezes. E às vezes alguém comenta algo que você nunca viu. Mas meu Deus, eu já li isso centenas de vezes, como é que eu não vi isso? Por quê? Porque a palavra, ela é viva. Ela é uma fonte inesgotável. Eu gosto dessa expressão. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, mais Deus tem coisas para ensinar e para falar para você. Se não fosse assim, a palavra não teria graça. Se não fosse assim, a palavra de Deus, ela não teria graça. Ela seria uma coisa assim, que nem um filme, que nem uma novela, que nem um livro. Aquela coisa, não tem mais nada novo para mim aprender. Não tem nada diferente para que eu aprenda. E não, com a palavra de Deus é diferente. E por quê? Porque ela é viva. E aqui o escritor de Hebreus, ele diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa parte de viva e eficaz, eficaz significa aquilo que realiza, aquilo que materializa, aquilo que concretiza, entendeu? Então daqui a pouco você vai aprender como a palavra de Deus vai trazer vida para você e como a palavra de Deus vai funcionar. Eficaz é funcionar, vai funcionar em você e através de você. E aqui que vai ser muito forte, tá? Mas antes de ir para lá, eu quero ir aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante
do que espada alguma de 2 gumes, que é aquela espada, né, afiada dos 2 lados, corta para lá e corta para cá, capaz de dividir espírito e alma. Olha para mim, capaz de dividir espírito e alma. A palavra de Deus deixa claro que espírito e alma, olha para minha mão aqui, ó, estão tão juntinhos que a palavra de Deus é que vai mostrar o que é do espírito e o que é da alma. São muito interligados. Lembra que eu sempre ensino vocês aquelas 2 vontades que tem dentro de nós? Você foi maltratado por alguém. Uma parte de você quer perdoar, porque você ouviu a palavra dizer que tem que perdoar. Outra parte de você se orgulha e diz o quê? Não vou perdoar. Ah não, tô chateado, tô magoado. Aí fica aquela luta aqui dentro, né? Aquela luta, uma parte de você quer fazer o que é certo e uma parte quer fazer o que é errado. Uma parte de você quer mandar aquela mensagem para aquela pessoa que não deveria, outra parte de você fica lutando, não posso mandar esse tipo de mensagem para aquela pessoa. Então o que acontece? Isso é a verdade do seu espírito e da sua alma. Eles são muito ligadinhos. Só que à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai sabendo o que é da alma. Quando você lê alma na Bíblia, alma simboliza aqui, ó, mente. Espírito simboliza o coração. Ok? Então aqui está dizendo assim, ó. E a palavra de Deus, ela vai lá na onde está separadinho. Lá na onde tem a junção da alma e do espírito. Lá na onde está aquela junção. Ou seja, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai saber o que é daqui de dentro do espírito ou o que é aqui da sua mente. Pastor, e isso é importante saber? Lógico que é. Porque às vezes você está tentando resolver uma coisa natural, porque alma é mente e é aquilo que te liga às coisas naturais. Coração é simbologia do espírito e é aquilo que te liga a questões espirituais. E às vezes você está tentando resolver materialmente, fisicamente, mentalmente, algo que você só vai resolver espiritualmente. E tem coisas ao contrário, que são materiais, mentais, e você vai tentar resolver com coisa espiritual e não vai funcionar. Não vai funcionar. Por isso que você tem que aprender o que é do espírito e o que é da tua mente. O que é da tua alma e o que é do teu espírito. Lembra que eu contei para vocês esses dias que eu fiquei 1 ano sem comer açúcar. 1 ano, sem botar açúcar na boca. Mas a contrapartida, eu fiquei com muita raiva. E uma coisa que eu não falei para vocês, gente, que eu esqueci. Junto com a raiva, eu ficava muito triste. Toda manhã eu amanhecia triste. Mas uma tristeza, um vazio e raiva, muita raiva. Até que, por conhecer muito a Bíblia, graças a Deus, né, leio, mas não parava, gente. Aquela tristeza e aquela raiva, mas eu não parava de ler a Bíblia. E o que a Bíblia é? Espírito. A Bíblia é vida e a Bíblia é eficaz. E o que a Bíblia faz? A palavra de Deus faz? Vai lá na onde separa espírito de alma. E o que eu entendi? Peraí, essa raiva não é demônio. Essa tristeza não é demônio. Eu me conheço, gente. Eu não estou excelente como eu deveria, né? Como a gente tem que estar no patamar elevado espiritual. Mas eu também não estou no ponto assim de ficar com raiva a ponto dos demônios. Ah, vou incorporar. De estar com, sabe, triste desse jeito. Aí foi quando eu descobri que pelo fato de eu ter tirado o açúcar bruscamente, eu diminuí a produção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Eu diminuí algo que eu tinha um hábito de fazer sempre, a ingerir sempre, que queira ou não queira produz a serotonina. E o que acontece? Deu baixa desse hormônio no meu organismo. Motivo final: tristeza e muita raiva. Voltei a ingerir açúcar, não mais como eu ingeria antes, mas voltei a comer um docinho aqui, uma bolachinha ali,
voltei a ingerir açúcar. Pastor, mas a gente não encontra o açúcar que precisa nas frutas e tal? Encontra. Só que mesmo assim tem metabolismo que age de uma forma diferente e necessita de um pouquinho de açúcar. E o meu foi desse time. Açúcar das frutas e do arroz era pouco, eu tinha que ingerir açúcar. Moral da história, acabou a raiva, acabou as tristezas. Ou seja, era espiritual? Não. Era algo que estava na minha mente, o meu cérebro estava trabalhando contrário, porque eu deixei de enviar algo que ele precisava. E como que eu identifiquei isso? Quando eu li a Bíblia e eu entendi que espírito é uma coisa, alma, físico é outra coisa. Então nós temos que conhecer a Bíblia para você não ficar assim: ah, isso aí é o diabo, isso aí é o diabo. E aí você fica lá, o diabo, sai diabo, e sai diabo, e entra o diabo, e sai diabo, e entra o diabo. E não acontece, não muda nada. E também não correr o risco de você achar que aquilo é natural e aquilo tem um dedo demoníaco. Aquilo tem uma coisa maligna por trás daquilo. Então, a Bíblia vai te ajudar nisso. Ela vai fazer você saber, isso é aqui, ó. Isso é aqui. Esses dias eu vi um vídeo idiota. Escuta. Sabe o YouTube tá cheio de pregadores metendo o pau nos pregadores, né? Pregador contra pregador. Tá, tem um monte de gente justiceiro lá. E aí teve um rapaz, sabe aquele... Tem um camarada cristão, aquele Tossolto, Vini Tossolto, aquele que faz o Jacinto Manto. Ele tem lá os vídeos dele, o canal dele, né, de fazer humor. E aí um pastor, escuta, estou falando de espírito e alma, tá? Aí um pastor sentou o pau, porque Deus vai pesar a mão, porque ele está fazendo comédia com coisas santas e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, um camaradinha lá, não sei de onde aquele cara caiu de paraquedas, e ele pegou o vídeo desse pastor, falando mal do outro irmãozinho, e ele pegou e falou: olha aqui o pastor profetizando contra o Vini Tossolto, contra o Jacinto Manto, olha só ele profetizando. Aí o cara falava: tô arrepiando aqui, porque o cara falava assim: porque Deus vai pesar a mão. Existe na psicologia do ser humano algo que é o seguinte: é como você processa o que está sendo ensinado para você. Quando você levanta a voz em determinados momentos da sua oratória, aquilo mexe com a pessoa, então a pessoa desperta, ou a pessoa, ela concentra mais. Isso é comum, isso faz parte da oratória. Uma vez eu conversava com a pastora Tati, eu falei: Tati, você está excelente, mas de vez em quando grita, pelo amor de Deus, solta uns gritinhos ali. Ela falou: precisa, pastor? Eu falei assim: precisar não é que é tanto assim, mas há uma necessidade, de vez em quando dá uns gritos aí. Ah, tá entendendo, irmão? Aí... isso é para prender a atenção da pessoa. Técnicas de oratória. Bom, mas voltando aqui. Aí, naquele momento, o pastor falava, né? Porque Deus vai pesar a mão. Aí o cara que estava descrevendo o vídeo falou: ó, arrepiei. Ó, gente, ó como eu estou arrepiado. Olha só, ó como é de Deus. Olha aqui, ó como eu estou arrepiado. Eu olhei aquilo e falei: que cara idiota. Porque não tem outro nome. Gente, você arrepia não tem nada a ver com o seu espírito. O arrepio é uma ação da sua emoção. Você ouve uma música triste, você tem tendência a se arrepiar e a chorar. Você ouve o hino do seu time, quando ele é campeão, você chora, mesmo que não queira. Você ouve o Galvão Bueno falar: acabou! Brasil eliminado da Copa do Mundo. É o Fábio chorando pra cá, é a Amanda desesperada pra lá, é a Bruna rasgando bandeira, não sou mais brasileira, é a Manuzinha falando assim: ei, Brasil só me decepciona e não entende nada de futebol e tal. Mas o que acontece? É o emocional do ser humano, não tem nada a ver com o espírito. Aí quando você conhece a Bíblia, você vê o camarada pegando uma emoção dele para dizer que aquilo é uma testificação espiritual. Consegue entender onde eu quero chegar? O camarada pegou a emoção dele arrepiar porque o pastor ergueu a voz, e ele dizer que aquilo era espiritual. Gente, para com isso. Uma vez um camarada me mandou um áudio nesse nível: pastor Jorge, quando a gente arrepia no calcanhar, é de Deus ou é do diabo? E quando a gente arrepia na nuca? E quando a gente arrepia nas costas? Ai, rapaz, eu estava para explodir. Com tanto arrepio, vai arrepiar assim lá longe. Irmãos, é emoção. Ei, Jesus Cristo disse o quê?
aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele não disse, aonde tiver 2 ou 3 e sentirem, eu vou estar. A obra do Espírito é fé, você não tem que sentir nada. Um monte de pessoas, eu vou na igreja, mas não sinto mais a presença de Deus. Quem diz que você tem que sentir alguma coisa? Você pode até dizer assim, eu vou na igreja e não me emociono mais, eu não choro mais, eu não me arrepio mais. Emoção, não vem falar que é espiritual, porque o lado espiritual não é sentir. O lado espiritual é crer. Quem crer, você se relaciona com Deus porque crê, não é porque você sente. Eu vou no culto e não sinto mais. Você não tem que sentir, o sentir é emoção. O sentir é emocional, não tem nada a ver com a questão espiritual. Quantas vezes, gente, uma vez eu chamei a Camila aqui na frente, ministrei sobre ela, ficou embriagada no Espírito Santo, aí alguém segurou ela, não lembro quem foi. A Camila ficou embriagada, eu não senti nada. Eu só tinha certeza que eu ia impor as mãos sobre ela e ela ia ficar cheia do Espírito Santo, só isso. Eu tinha aquela crença. Até a Dalva comentou comigo, pastor, foi até engraçado aquele dia que houve aquele mover na igreja, no dia da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, e aquela ceia, aquele poder rolando, e o Senhor orou e sentindo a presença de Deus e comendo a uva. Sim, eu estava sentindo aqui, e peguei a uva e, glória, e estou comendo a uva. Muitos de vocês não viram que vocês estavam de olho fechado, eu estou comendo a uva, glória. E eu ficava assim, gente, numa unção tremenda. Por quê? Porque eu entendi o que? Aquele culto estava cheio da presença de Deus, nós estávamos nos envolvendo em Deus com muita liberdade e me deu vontade de comer uva. Pronto. Não é sentir, gente, é espírito. Ok? Então você tem que conhecer bastante a palavra de Deus para você saber, não, isso é minha alma, isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. Não, isso tem a ver com as coisas de Deus. Isso é de Deus, isso não é, isso é da minha alma. Aí olha só, vamos continuar aqui. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Já expliquei a importância de separar o espírito e a alma, para saber o que é do que, né? Agora vamos aqui. A palavra de Deus, ela é viva. Ela produz vida. Essa vida, ela funciona assim: você está lendo a palavra, ou você está sendo ministrado como você está sendo aqui agora, ou até mesmo através de um louvor. Às vezes está rolando um louvor lá e aquele louvor te anima e tal. Como que você está recebendo a palavra? Às vezes está sendo palavra de Deus cantada através do louvor, uma palavra de Deus cantada. Às vezes está sendo uma palavra de Deus pregada, e às vezes está sendo a palavra de Deus lida. Ou você está lendo, ou estão ministrando para você, ou você está ouvindo através de um louvor. Mas sendo da palavra de Deus, de uma forma ou de outra ela vai te trazer vida. Essa vida vai vir em forma do quê? Ânimo, motivação, em forma de coragem. Quando você lê a história de Davi, Davi passava por momentos difíceis na vida, aí ele ia, consultava a Deus, a palavra de Deus vinha e dava coragem para Davi. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Às vezes você está desmotivado, você está desesperançado, você está sem vontade de conquistar, de vencer. Lê a Bíblia, ouça a Bíblia, ouça uma pregação, porque isso vai fazer o quê? Vai te dar vida aqui dentro, vai despertar você por dentro. A palavra de Deus, ela é viva. Quer ver só uma coisa? Lembra aí, lembra das vezes que você já passou de lutas e dificuldades na sua vida, e que você ouviu uma palavra, ou uma palavra foi liberada sobre a sua vida, e você foi reanimando. Lembra? Quantas vezes já aconteceu com você? Acontece com todos nós. Acontece com todos nós. Semanas atrás, poucas semanas atrás, eu e a Dailza passamos um momento bem delicado que há muitos anos nós não passávamos. Muitos anos sempre trazendo as finanças bem equilibradinhas. Aí houve aquele prejuízo com aquela empresa que eu falei para vocês, né, do R$10.500 que me prejudicou.
E o que aconteceu? Eu e a Daís entramos numa situação bem delicada, passamos semanas bem delicadas, anos que nós não vivíamos isso. Mas aí sabe o que acontece? Eu lembrava de Lamentações capítulo 3. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí quando vinha aquele desespero aqui dentro, meu Deus, que prejuízo, e agora eu estou no vermelho, quantos anos que eu não sabia lidar com isso. Aí eu lembrava, não, peraí, eu já passei tantas situações piores antes e não morri, estou aqui. Eu já enfrentei leão, já enfrentei urso, que nem Davi fez, já enfrentei gigante e estou aqui. Então eu ia lembrando e ia continuando lendo a Bíblia. Escuta que o que eu vou te falar é libertador. É libertador. Quanto mais com problemas você tiver, mais você deve ler a Bíblia. Quanto mais doente na alma ou no corpo você tiver, mais você tem que ler a Bíblia. Quanto mais desanimado, desmotivado, mais você tem que ouvir a Bíblia. Ah, pastor, o senhor mudou? Você estava falando ler, agora você falou ouviu? Ouvir? É. Porque às vezes você está tão desmotivado que você não tem coragem nem de ligar o celular para ver a Bíblia, ou nem de pegar para ler. Mas sabe o que você faz? Ouve então. Ouve uma pregação ou ouve a Bíblia. Sabe por quê? Porque a palavra diz, não sou eu, ela tem vida. E o que você está precisando quando está desmotivado, desanimado, desorientado, você está precisando de vida. O que você está precisando quando está doente, quando está enfermo, quando está ruim, quando está desesperado, é de vida. É isso que você está precisando. E aonde você encontra isso? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. É aí que você encontra. Então, leia a palavra. Ela vai te trazer vida. E eficácia. Ela é viva e ela é eficaz. Interessante que quando se fala a palavra é vida, ela diz o seguinte, lá em João, nós lemos aqui Hebreus 4, mas aqui em João capítulo 6, verso 63, Jesus disse assim: e as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e são vida. Ah, meu irmão, se eu pudesse, eu abriria a tua cabeça fisicamente, se fosse o caso, e eu colocava esse entendimento lá dentro, para mudar a tua vida. A palavra, ela não é vã, ela tem vida. A palavra de Deus, ela tem vida. E ela vai reluzir você por dentro e levantar você, fazer você viver. A palavra. Agora ela também é eficaz. Ela faz por você, ela opera por você. Ela não só dá vida aqui dentro para você continuar, mas ela também faz as coisas através de você. A palavra de Deus faz. Interessante, Efésios capítulo 3. Um tempo atrás eu pedi para a Gabriela e o Quitério orar muito em cima dessa palavra. E Efésios 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Outras versões falam abundantemente mais. Abundantemente mais do que tudo que pedimos ou sequer pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Quando é que Deus vai fazer mais do que pedimos ou pensamos? Conforme o seu poder que em nós opera. E qual é o seu poder? Romanos capítulo 1 diz assim: o evangelho de Deus é o poder sobre todo aquele que nele crê. Ou seja, qual é o poder que opera em nós? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder que opera em nós. Agora, para essa palavra operar em você e através de você, para essa palavra trazer vida para você e operar através de você com eficácia, para realizar o que você precisa, o que você está precisando? Cura. O que você está precisando? Prosperidade. O que você está precisando? Portas abertas. O que você está precisando? Conquistas. Para essa palavra funcionar, e é aqui que é o foco da mensagem, aprenda como usar a palavra de Deus a seu favor. 3 coisas você tem que fazer. 3. A palavra de Deus só vai funcionar
em você e através de você, se você fizer essas 3 coisas que você vai aprender aqui agora. Não pode faltar nenhuma, tá? Se faltar alguma, você está torto. 3. Misericórdia, lembrei do 3-1 de ontem. Ajuda, Jesus. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. É melhor, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Esquece os 3-1. Pai, Filho e Espírito Santo. É bem melhor. Essas 3 coisas. Primeiro, a palavra de Deus vai trazer vida para você e vai operar coisas a teu favor à medida dentro do que você conhecer. Você tem que conhecer a palavra. Conhecer, e presta atenção, por favor. Toda vez que eu falar para você conhecer, eu estou dizendo conhecer muito. Não é ler a Bíblia de vez em quando. Não é ler a Bíblia só porque está no culto. É conhecer. Conheça. Pastor, mas é porque eu não entendo. Eu estou lendo e não entendo. Continue lendo. A palavra de Deus, ela funciona como um grande quebra-cabeça, aonde você leu um pouquinho, você leu 20 minutos da palavra, você só entendeu 5 minutos. Aqueles 5 minutos é uma pecinha que você vai pegar aqui e vai deixar separadinho. No outro dia você leu mais 20 minutos, você só entendeu 3 minutos. Você pega aqueles 3 minutinhos, coloca ali outra pecinha. No outro dia você leu 15 minutos, mas você entendeu 10 minutos do que você leu. Você pega aquela peça grande, pouco a pouco ela vai juntando. Aí um dia lá na sua célula é falado alguma coisa daquelas pecinhas que você já separou. Um dia lá no culto é explicado alguma coisa daquelas pecinhas que você já separou. Um dia você está vendo uma pregação na internet, ou você está lendo a Bíblia, e mais uma pecinha encaixa, aí a Bíblia começa a fazer sentido para você. Não é desculpa não ler a Bíblia porque você não entende. Lembra que eu ensinei vocês semana passada que o que é o diabo e acabou? O diabo é o maior interessado de que você não leia a Bíblia. Eu falei aqui semana passada que o diabo é interessado de você não orar, não gostar de oração. Semana passada não, retrasada. Semana passada foi a Gabriela. Agora hoje eu estou te explicando o que? O diabo não quer que você leia a Bíblia, porque ele sabe que quanto mais você conhecer, mais chance você tem de entender. E quanto mais você entender, mais a palavra dá vida e a palavra produz coisas a favor de você. Então você tem que conhecer. Imagina que eu fosse muito rico, e todos vocês fossem meus filhos. Eu fosse aquele reprodutor, sabe aquele manga larga? Se todos vocês fossem meus filhos. Pensou tudo isso aqui da Daísa mesmo? Que loucura, misericórdia. Ela está só o pau da goiabeira. Agora falando sério, imagina. E aí, antes de eu morrer, eu deixar um testamento para você. E ali tem o que ficou para a Tânia, ali tem o que ficou para o Fábio, ali tem o que ficou para Camilo, o que ficou para Stephanie, para o Gondim, tá tudo lá. Lógico que você ia querer ler o testamento. Não, eu li aqui por você. Não, leu por mim não. Vai que você está me enganando. Eu quero ler com meus olhos e saber o que o pastor deixou para mim, o que o meu pai deixou para mim. Lógico que você vai querer saber sobre a casa, sobre sobrado, sobre piscina, sobre carro. Estou dando um exemplo. Agora traz para o lado espiritual. Jesus nos deixou um testamento. Ô cabeção, você nunca parou para pensar que a Bíblia é chamado Antigo Testamento e Novo Testamento? Testamento, o que Deus deixou, Cristo deixou para você antes de ir para a glória. O que Deus deixou para você antes de Jesus vir. E o que Cristo deixou para você antes de ir para a glória. Está aqui no testamento. Você tem que conhecer. Tem gente que está doente porque não conheceu o que a Bíblia diz de cura. Tem gente que está sofrendo na vida sentimental porque não conheceu o que Cristo fala sobre viver bem sentimentalmente, e assim por diante. Então, primeiro, a palavra vai dar vida, a palavra vai produzir em você conforme você conhecer. Conheceu pouco,
você vai produzir pouco e vai ter pouca vida. Conheceu mediamente, você vai ter mediamente de resultados e de conquistas. Conheceu muito, você vai ter de muita vida e você vai ter muitas conquistas. E assim por diante. Segunda coisa, são 3. Para a palavra de Deus funcionar através de você e em você, você vai precisar crer no que você está conhecendo. Você vai precisar crer no que está sendo ensinado, crer no que estão te falando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, a gente leu 4 verso 12, mas a história ali era o autor escrevendo e falando do povo que ia entrar no descanso eterno. E no verso 3 diz assim: e muitos não entraram no descanso porque não receberam a palavra misturada com fé. Ou seja, quem entendeu que Cristo era o descanso, entrou em Cristo e agora descansa. Por isso que não precisa guardar o sábado, que o sábado físico que algumas religiões guardam foi trocada pelo descanso em Cristo. O descanso eterno é Cristo, não é mais um dia físico, é um descanso espiritual em Cristo. Aí ele diz assim, ó, porque uns entraram no descanso, entenderam quem é Cristo. Outros não entraram, porque não receberam a palavra misturada com fé. Lembra uma vez que eu ensinei você, que eu contei que aconteceu na nossa igreja? Não aqui, quando nós éramos de outro bairro, nós tínhamos a consagração do dizimista. Aí eu estava perto, pode trazer os seus dízimos, sua oferta da campanha. Aí veio um irmão, ele trouxe um envelope, colocou ali em cima da mesa, pegou na minha mão, que eu estava assim do lado, e falou no meu ouvido assim, ele fez assim, ó, pôs o envelope, pegou na minha mão e falou assim: eu não acredito nisso, e saiu. Era a vida mais derrotada e amarrada de todos na igreja. E quantas vezes eu tentava explicar para ele sobre a semeadura, mas ele não entendia. Pelo menos era sincero de dizer, eu não acredito, né? Pior se ele falasse, eu acredito, não sei porque que não muda, né? Você tem que crer. A irmã Cida, esposa do Gerson, aqui da nossa igreja, ela conversou com a Dailza, quando a Dailza teve aquela revelação da palavra que ela pregou aqui e Deus se lembrou de Ana, né? E a Dailza falou assim: Cida, recebe um carro aí para você voltar a vir para a igreja. Aí a Cida falou: Dailza, está tão complicado aqui, não sei o que e tal. A Dailza falou assim: Deus se lembrou da Cida, recebe seu carro. No outro dia, o marido da Cida comprou o carro. Na hora que a Dailza falou aquilo, a Cida então, amém, recebeu. A palavra foi exposta, ela conheceu, e o que ela fez? Creu. Então você precisa crer. Se você não crer, você pode conhecer, se você conhecer 20 coisas sobre Deus, eu acredito, eu quero, eu vou receber, e dessas 20 você só crer em 10, você só vai ter resultado daquelas 10. O que você não crer, você não vai receber. Você não vai receber. Terceiro, você vai ter que confessar. Lembra que é 3 letras C, tá? C de conhecer até entender, C de crer e C de confessar. Isso aqui é muito importante. Você precisa confessar a palavra de Deus. Gente, você já percebeu como era Jesus? O pessoal chegava para Jesus e falava: mestre, o que diz tal coisa? Como é tal coisa? Jesus falava assim: o que diz a Bíblia? Como você interpreta? E Jesus ensinava os discípulos e diz: porque está escrito. E o tempo todo Jesus dizendo: está escrito. O que está escrito? Ou ele dizia está escrito, ou ele perguntava o que estava escrito. Jesus nos deu esse exemplo. Jesus e o diabo, mano a mano no deserto. O diabo vem para Jesus: se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. E Jesus diz o quê? Está escrito. Se você é o filho de Deus, se joga daqui para baixo. E Jesus diz o quê? Está escrito. E o diabo vem de novo: olha, se você adorar, eu vou te dar todos os reinos. Jesus disse: está escrito. Obrigado. Tudo
Jesus faz o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Nós temos que seguir esse exemplo. Quando você estiver orando, encha a sua oração da palavra de Deus. Não precisa você saber capítulo tal, verso tal, livro tal. Se você souber, é ótimo. Se não souber, não tem problema. Basta que você tenha convicção de que aquilo está lá, tá? Mas não fala besteira na oração, hein? Senhor, em nome de Jesus me abençoa, porque está escrito, faça por onde que eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia. Aí você pira o cabeção e Deus, hã? Então faz o seguinte, o que você sabe, confessa. Confessa quando você estiver precisando de prosperidade. Confessa quando você estiver precisando da bênção. Confessa quando você estiver precisando de cura, de paz no teu interior. Quando você estiver precisando de livramento, de libertação. Confessa a palavra de Deus a todo tempo, em todo lugar que se fizer necessário. Mas você vai confessar o quê? O que você conheceu e aquilo que você está crendo. É isso que você tem que confessar. Você está orando pelo teu esposo, Senhor, porque a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo. Esses dias eu estava brincando com meu sobrinho e eu tinha prometido um negócio para ele. Eu lembro que era uma coisa simples e bobinho, coisa assim de tio e sobrinho ali. Depois ele fez o que eu pedi. Aí ele veio para mim e falou assim, tio, o senhor não vai me dar o negócio que o senhor falou que ia me dar? Acho que era uma moedinha, um doce, coisa assim. Eu falei assim, eu falei que ia te dar isso? Ele falou sim, o senhor falou que se eu fizesse isso, o senhor me daria isso. Aí eu fui lá e falei, é verdade, deixa o tio pegar aqui para você. Eu fui e dei o que eu prometi para ele. Lembra no mundo, traz para o mundo espiritual agora. No mundo espiritual é similar. Senhor, a tua palavra está dizendo isso. O Senhor prometeu isso. Não é que você vai fazer que nem aqueles nossos primos loucos da cabeça que quer botar Jesus na parede. O Senhor é obrigado a dar, porque senão eu vou rasgar a palavra, porque a palavra diz isso, o Senhor tem que dar. E o cara fica histérico, louco, e baba pelo canto da boca. Não, não precisa. Basta você dizer, Pai, a tua palavra diz que se eu andasse nos teus caminhos, o Senhor me prosperaria. A tua palavra diz que se eu fizesse isso, o Senhor me daria tal vitória. E assim por diante. Então confesse a palavra de Deus. É hora de guerra, está numa luta na justiça. A Vera está passando uns perrengues com a justiça. Eu agora também entrei com ação contra a empresa que me prejudicou. É o que? Enche a sua oração com palavras de guerra, porque está escrito na tua palavra, ninguém poderá me resistir, o Senhor é comigo, porque está escrito isso na sua palavra. Vai confessando a palavra, aquela que você já conheceu e aquela que você já está crendo, e assim por diante. É assim que você vai fazer a palavra de Deus trazer vida para você, e a palavra de Deus produzir coisas em você. Você está bem triste, brigou com o esposo, está pior ainda porque você está grávida, tem 3 barrigudinhas aqui, né? Aí fica mais sensível ainda. Você está lá jogadinha na cama, não sabe se, está bem largadinha, bota os travesseirinhos aqui assim, ó, sabe, bate aquela nhaca do corpo, encosta aqui, ó. Senhor, o Senhor sabe que eu estou muito triste. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me traz vida. Fala comigo, Senhor. E aí começa a folhear ali, ou dedilhar ali o celular. Vai ouvir um trecho bíblico, vai ouvir uma passagem bíblica, e aí aquela palavra vai trazer vida para você. Você vai ver que aquilo vai te renovar, que aquilo vai produzir na sua vida. Tá certo? Então a palavra de Deus, para funcionar a teu favor, conheça, creia e confesse a palavra de Deus. Eu vou contar isso aqui e vou terminar. Crendo. Eu tinha acabado de ministrar em Curitiba, houve um culto maravilhoso, e a irmã ouviu uma palavra de fé, de conquista, de vitória. Aí nós fomos para a casa do pastor, onde eu estava hospedado. O pessoal preparando o lanche, aquele momento de comunhão, de confraternização bem gostoso. Tinha acabado o culto fazia 1h30. Aí uma irmã chegou lá muito assustada, ela estava no culto. Ela chegou muito assustada. Pastor, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? E aí
Eu cheguei em casa, 2 traficantes, a região que era em Curitiba era muito violenta de tráfico, que eu estava. 2 traficantes me pararam na rua e falaram: nós viemos atrás do teu filho e não achamos, mas a hora que nós acharmos vamos matá-lo. Ele está devendo na boca e tal, e tal, e tal. Pastor, eu estou desesperada. Pensa, gente, se eu vi isso de uma mãe num lugar super violento. O que nós fizemos? Confessamos a palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, fizemos uma oração de guerra e enchemos com a palavra de Deus. A tua palavra diz isso, 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 isso. Senhor, em nome de Jesus, afasta o olhar desses bandidos que eles não queiram mais, tal, 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 tal. Aí a mulher, depois de meia hora, voltou para casa. Quando ela volta para casa, encontra os 2 bandidos de novo. Eles param ela: senhora, desculpa, viu? A senhora não tinha nada que ouvir a gente falar lá das neuras lá e... fala pro teu filho que nós vamos perdoar ele dessa vez, mas para nunca mais ele pisar na boca, senão a gente mata ele. Mudou o discurso. O que nós fizemos? Oramos a palavra, confessamos a palavra de Deus. É assim que tem que ser feito. Faz isso e vai funcionar, e você vai dar muitos testemunhos, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui, para que Deus aumente no coração de vocês o desejo pela palavra.